Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo num processo cível, sabe? O número é 0800-856-22.025.8.19, de Cidade 10, lá do Juizado Especial de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. Exatamente. A gente está olhando direto nas fontes, né? Petição inicial, as contestações, decisões judiciais, certidões, é o material bruto mesmo. É um caso de consumidor. Evandro Lima de Almeida, contra a Ampla Energia, que hoje é a Enel. Isso. E o centro de tudo é um corte de energia. O Evandro, o autor, ele alega que o corte foi indevido. Por quê? Ele diz que tinha um acordo para pagar umas dívidas antigas, um parcelamento, e que estava pagando tudo em dia. Pois é. Já a Enel defende que não, que o corte foi legal, sim. O valor da causa está em torno de uns 30 mil reais. E tem pedido de indenização, devolução de grana, enfim. Nossa ideia aqui é destrinchar os argumentos, né? Ver o que cada um está dizendo e como está o processo agora. Bora lá? Ok. Então, vamos começar pelo autor. Ele conta que a luz foi cortada no dia 14 de abril de 2025. Isso. E o argumento principal dele é: olha, eu fiz um acordo para dívidas lá de trás. Paguei a entrada, uns 360 e poucos reais, lá em dezembro de 2024, certo? E depois paguei as outras parcelas do acordo junto com as contas normais. De dezembro, janeiro, fevereiro, ele juntou os comprovantes disso tudo. E ele também bate na tecla de que não foi avisado direito sobre o corte, sabe? Que a empresa não seguiu as regras da ANEEL para notificação prévia. Entendi. E tem um ponto que ele levanta que é bem forte, eu diria. Ele diz que a Ampla está se contradizendo. Como assim? Ele afirma que num outro processo mais antigo, a empresa teria reconhecido uns pagamentos que ele fez, mas que agora, nesse processo aqui, ela está negando esses mesmos pagamentos. Tipo, Isso é sério, se for verdade. pois é. E para reforçar o lado dele, ele cita a súmula 194 do Tribunal de Justiça do Rio. Ah, a súmula do corte por débito antigo. Exatamente, aquela que diz que não pode cortar serviço essencial tipo luz por dívida antiga, pretérita, ainda mais se já foi negociada. A lógica é proteger o consumidor dessa pressão por conta antiga, né? Claro, faz sentido. E além de tudo isso, tem uma questão pessoal delicada. O autor menciona que ele é pessoa com deficiência, PCD, e que ficar 14 dias sem energia foi barra pesada para ele. Trouxe dificuldades extremas. Nossa, 14 dias é muito tempo. Complicado. Tá. Essa é a versão do senhor Evandro. E a Ampla, a Enel, o que eles responderam? Bom, a Enel confirma que houve o corte sim, mas a justificativa deles é diferente. Qual é? Eles dizem que o motivo do corte não foram as dívidas do acordo antigo, foram faturas novas. Novas? Como assim? Contas que venceram depois que o acordo foi feito, ali entre dezembro de 2024 e março de 2025. E segundo a Enel, essas contas novas não foram pagas e não estavam incluídas naquele parcelamento das dívidas antigas. Ah, então o X da questão é esse. O corte foi pela dívida do acordo ou por dívida nova. Exato. A ANEEL diz que seguiu a Lei 8987 de 95, a Resolução 1000 da ANEEL, e que mandou a notificação prévia direitinho. E sobre a questão dele ser PCD? Eles negam qualquer má-fé. Dizem que, não tinham sido formalmente comunicados sobre a condição de PCD dele nos termos que a regulação exige, sabe? E que, de qualquer forma, isso não isentaria das regras de pagamento e corte. Entendi a linha deles. Eles também contestam a inversão do ônus da prova, que o juiz já tinha decidido a favor do consumidor. Querem que o autor prove tudo o que está alegando. Ok. E os pedidos do autor na prática? O que ele quer da justiça? Primeiro, ele pediu para religar a luz, né? E conseguiu uma liminar para isso. A Enel cumpriu, religou em 30 de abril de 2025. Certo, isso já foi resolvido, pelo menos provisoriamente. Isso. Aí ele pede a devolução em dobro do valor que ele pagou no acordo, que daria uns R$ 7.200. Pede para dar baixa nas cobranças que ele acha indevidas. E danos morais também, imagino. Sim, pede 23 mil de danos morais. E, por fim, pede para condenar a Enel por litigância de má-fé, por achar que a empresa agiu de forma desleal no processo. E a Enel? Só pediu para julgar tudo improcedente? Não, ela também foi para a FIMA. Pediu a condenação do autor por litigância de má-fé,
Diz que ele que distorceu os fatos. Nossa, vira uma troca de acusações de má-fé. E aí, como ficou? O que aconteceu depois disso? Teve uma audiência para tentar um acordo, uma conciliação, agora em 3 de junho de 2025, mas não deu certo, não teve acordo. E agora? Agora, as partes disseram que não tinham mais provas para apresentar, então o processo foi para uma juíza leiga. Ela vai analisar tudo e preparar uma sugestão de sentença, sabe? Um projeto. Que depois vai para o juiz titular decidir. Exatamente. Então, estamos na fase de esperar essa proposta de sentença e a decisão final do juiz. Tá certo. Então, para resumir a ópera, temos um consumidor que fez um acordo para a dívida antiga, diz que estava pagando, mas teve a luz cortada. Ele acha que foi irregular. Isso. A empresa diz que não, que o corte foi por dívidas novas, fora do acordo e que foi tudo dentro da lei. A luz já foi religada por liminar. Perfeito. O ponto crucial que o julgamento vai ter que decidir é qual débito causou o corte. Era o antigo negociado ou um novo? E o procedimento da empresa foi correto? Fica a reflexão, né? Tratando-se de um serviço essencial, como energia elétrica, como fica o equilíbrio? De um lado, a empresa precisa receber, seguir as regras. Do outro, tem a vulnerabilidade do consumidor, ainda mais sendo PCD. E ainda tem essa sombra de dúvida sobre a comunicação, né? Essa suposta contradição que o autor levanta. Será que houve falha no sistema da empresa? Tudo isso pesa na balança. Sem dúvida. Leva a gente a pensar sobre como essa relação contratual, às vezes tão desigual, funciona na prática. É um caso para acompanhar.